Olá pessoal, estamos de volta. Agora vamos falar, dando continuidade, né, às nossas aulas, continuando falando sobre a NR22. Vamos falar agora das responsabilidades, começar falando das responsabilidades dos trabalhadores e depois dos seus direitos e assim por diante nessa norma, né? Então a norma fala que é da responsabilidade dos trabalhadores zelar pela sua segurança e saúde ou de terceiros que possam ser afetados por suas ações e principalmente suas omissões do trabalho, colaborando com a empresa e permissionários de labra garimpeira para o cumprimento das disposições legais e regulamentares, inclusive das normas internas de saúde e segurança. O que isso significa, gente? Aquela noção do que eu fiz a minha parte, tá tudo ok, se olhei para lá, vi que tem alguma coisa errada e não fiz nada. Bom, se for determinado, se for descoberto, por exemplo, que você observou que tinha um choco instável, mas estava lá, ou são 5 para as 5, meu turno acaba às 5 horas da tarde. Não vou falar sobre nada agora não, porque senão eu vou ter que ficar aqui mais tempo para tratar aquilo ali, vou perder tempo e tal. Isso aí é uma omissão do seu trabalho, você não fez o que deveria ter sido feito. E é aí que mora um dos grandes problemas da saúde e da segurança principalmente, né? Então a gente não pode simplesmente deixar para lá. Também é nosso direito, nosso dever, nossa responsabilidade, na verdade, fazer com que todos estejam seguros aonde eu estou trabalhando. Lembrando que nós somos uma equipe que ela tem que trabalhar todo mundo bem azeitadinho, todo mundo junto, no mesmo objetivo, tá bom? Então a NR22 coloca essa responsabilidade de descrever o que tem que ser feito, tá? Também no caso das pessoas próximas, para as pessoas próximas de nós, tá ok? Vou aumentar só um pouquinho aqui a imagem, fica bem pequenininho, tá? Tá certo? Então faz parte também da nossa responsabilidade. Além disso, é responsabilidade do funcionário, do trabalhador, comunicar imediatamente ao seu superior hierárquico as situações que considerar representar risco para a sua segurança e para a sua saúde ou a de terceiros. Lembrando, a gente já falou isso anteriormente, principalmente por conta daquele filme lá, dos 2 filmes que eu citei para vocês, os 33, Little Accidents, aonde nos 33 o encarregado, ele viu, no caso lá dos vidros, que os vidros tinham trincado, ou seja, teve movimentação. Ele ainda foi tentar questionar ao seu superior, o superior não fez nada, mas ele foi lá. No caso do Little Accidents, os 2 funcionários, né, foram também ao seu superior e tentaram informar, e o superior também não foi muito receptivo àquela solicitação dos funcionários, né? E ali 2 casos temerários, onde as pessoas que eram os superiores hierárquicos não fizeram o que deveriam ter sido feito. O certo seria que esses funcionários parassem suas atividades, assim como a gente falou na aula passada, tá bom? Mas é extremamente importante que essa comunicação exista para que os superiores eles tomem as providências, tá? Agora falando dos direitos dos trabalhadores, como eu já tinha citado, eles têm que interromper suas tarefas sempre que constatar evidência que represente riscos graves e iminentes para a sua segurança e saúde, além de terceiros, comunicando imediatamente o fato ao seu superior hierárquico, que diligenciará as medidas cabíveis. Tá bom? Então isso é um direito, gente. Isso aí não é para você pensar, faço isso ou não faço. Você tem que fazer. É obrigatório com que você faça isso. Tá bom? Mas eu acabei de citar para vocês. Cabe ao superior hierárquico fazer as atividades que ele deveria fazer. Tá ok? Então aí a gente tem essa noção, essa responsabilidade, esse direito dos trabalhadores parar. Parei, tá tudo certo, já não vou me colocar em risco nem a saúde de ninguém. Tá? Então, pare. Não continue num local de risco. E aí uma equipe vai ter que vir e analisar toda aquela situação. Ok?
Além disso, os funcionários eles têm que ser informados sobre os riscos existentes no local de trabalho que possam afetar a sua segurança e saúde. Vamos voltar lá nos 33? Nos 33 lá, por exemplo, chegou um funcionário novo, salvo engano, eles chamam de boliviano, não lembro se é boliviano, equatoriano, alguma coisa assim, e ninguém avisa nada. Simplesmente pega o cara, coloca ele dentro do carro sem os EPIs necessários, coloca ele dentro do carro, o cara nunca trabalhou numa mina subterrânea, nunca foi treinado para tal, e ele foi colocado para trabalhar, tá bom? Imagina isso aí. Vou fazer um exemplo aqui. Nenhum de vocês nunca trabalhou numa mina subterrânea. E eu vou pegar vocês e vou colocar numa empresa X qualquer e não vou treinar vocês. Não vou dizer qual o risco que você está correndo. A mina, por exemplo, ela emite griso, metano. E você não sabia disso. E aí? Será que você vai realizar sua atividade normalmente? Do nada gera uma faísca, pega fogo. E aí, como é que você fica, se você não foi informado? Né? Não é uma situação tão simples. Então, o ideal é que você sempre seja informado. É o seu direito, tá? Ser informado de todos os riscos que possam afetar a sua saúde e a sua segurança. Isso em qualquer atividade de mineração, gente. Não se trata apenas de uma mineração subterrânea. Qualquer atividade de mineração, você tem que saber todos os riscos do que você está fazendo, tá bom? Seja lá mineração subterrânea, céu aberto, uma lavra garimpeira, por exemplo, no beneficiamento, tudo, você tem que saber os riscos da sua atividade. Por isso que geralmente, antes de você começar a trabalhar, você é treinado para isso, tá? Você tem lá o treinamento de segurança, o treinamento de como fazer a sua operação, sempre buscando fazer isso da forma mais segura possível, tá ok? Quanto à relação das organizações dos locais de trabalho, a empresa permissionária de lavra garimpeira adotará as medidas necessárias para que os locais sejam concebidos, construídos, equipados, utilizados e mantidos de forma que os trabalhadores possam desempenhar as suas funções que lhes forem confiadas, eliminando ou reduzindo ao mínimo praticável e factível os riscos para a sua segurança e saúde. Ou seja, toda a operação ela tem que ser projetada de forma com que a gente tenha o máximo possível de segurança. Eu não posso, por exemplo, numa questão de transporte de funcionários para dentro de uma mina subterrânea, eu não posso colocar os funcionários pendurados, eu não posso colocar os funcionários, por exemplo, na caçamba de uma caminhonete sentados nela sem nenhuma estrutura, tá? O ideal é que esses locais de trabalho ou as formas de transporte sejam feitos de maneira segura. Por exemplo, local de trabalho construído e equipado de forma segura, a gente pode pensar num trabalho em altura, né? A gente sabe que o cara vai ter que trabalhar em altura, então a gente tem que fornecer o equipamento para o operador, né? Para o colaborador. A gente tem que sempre pensar em reduzir ao máximo os riscos do que está sendo feito. Tá bom? Os postos de trabalho que têm que ser projetados e instalados de acordo com princípios ergonômicos. Se a gente olhar aqui, por exemplo, gente, o que eu tinha falado para vocês antes, na aula passada, sobre um celular, por exemplo, naquele mapa de risco da cervical inclinada. Olha o posicionamento dos pés, tá? Essa pessoa, no final do dia, ela vai estar totalmente dolorida. Por isso que muitas das empresas, elas têm apoio de pés para as pessoas que têm menores estaturas, tá? Para que as pessoas não fiquem na ponta do pé enquanto estão sentadas. Por exemplo, a altura da tela do computador para quem trabalha na parte administrativa, no planejamento, por exemplo, a altura da tela do computador tem que estar na altura dos olhos. Por isso que você vai ver um monte de empresa aí, que o próprio funcionário ele vai colocando um monte de livro embaixo para elevar a tela do computador. Eu, por exemplo, aqui eu estou usando o notebook, embaixo do notebook tem um livro, que é para elevar também a tela do computador para eu não ficar olhando para baixo o tempo todo. Tá? Então eu também já fiz isso agora, também por conta da câmera, claro, para a gravação não ficar sempre virado para baixo, mas
Isso ajuda na postura, tá? Por exemplo, também a gente tem aqui as rodas, né, os pés da cadeira, isso também tem que ser feito de forma ergonômica. Antigamente as cadeiras tinham aquelas cadeirinhas de 4 rodinhas, né, que era em forma de cruz, que era bem instável. Hoje em dia a gente já precisa de 5 ou 6 rodas, onde a cadeira possa se movimentar com apoio de braço, por exemplo. Olha a altura do apoio do braço aqui, a pessoa está sempre com o ombro para cima, né? Então imagina, a pessoa está com o ombro para cima, inclinado para frente, com a ponta do pé está todo torto. Isso é bem ruim. Nessa imagem do lado aqui, ó, cotovelo 90 graus, ou próximo dos 90 graus com relação ao ombro, o joelho bem certinho, a pessoa consegue estar bem reta, com a coluna também reta, né? Então a gente evita essa flexão cervical, os braços na altura da mesa, de forma que ela consiga ficar sempre relaxada, nunca ficar muito tensa, né? E os joelhos aqui também, de forma mais agradável possível, tá? As áreas de mineração com atividades operacionais devem possuir entradas identificadas com o nome da empresa ou do permissionário de lavra garimpeira e os acessos e estradas sinalizados. Gente, isso é básico, muito básico, né? Onde você deve identificar quem é o dono da empresa, quem está trabalhando ali. Então eu peguei uma imagem na internet, né? Aqui, a mineração de areia Vale do Rio Grande. Isso aqui eu tirei, quase todas essas fotos que eu tenho aqui eu tirei na internet, tá? Então está disponível para todo mundo. Essa placa de identificação está identificando exatamente essa empresa. Você pode ver aqui, ó, tem umas areiazinhas aqui, pode ser um porto de areia de lavra, de areia de deposição, ou de areia de leito de rio, ou pode ser uma lavra de areia de deposição, né, lavra seca. Mas eu já vi muito mesmo o pessoal que vinha no começo da estrada, colocava a plaquinha dele ali, pum, e a mineração começava 3 km depois. Sabe o que significa? Que você é responsável desde o momento da placa até a sua lavra. E no meio do caminho ali aconteceu algum acidente ou um incidente e a empresa era responsabilizada. Ou então a empresa que nem coloca essa placa já está em desacordo com a NR22, está em desacordo com a ANM. Hoje em dia, aqui no estado do Espírito Santo, por exemplo, está contra a Secretaria de Fazenda, que eles também pedem que tenha uma placa da Secretaria de Fazenda. Está contra o IEMA, que é o órgão ambiental, porque eles também pedem que você tenha a identificação do processo e da licença que você está trabalhando. Aqui, por exemplo, ele dá o método, o processo de lavra dele, né, o número da portaria de lavra que ele tem desde 2000, ok, perfeito. O processo CETESB, então isso aqui é de São Paulo, onde ele dá o número do processo e o número da licença de operação, tá? Então ele já fala tudo aqui. Responsável técnico, está aqui embaixo, elegível, graças a Deus, não era para mostrar essas coisas, né? Representante, quem é o responsável pela atividade. Então está tudo nessa placa de identificação. Isso é básico, tá? Se a norma fala para a gente isso, de acordo com a NR22, ele está pedindo, está mandando com que a gente faça, isso deveria ser feito. E isso é solicitado pelo órgão ambiental, pelo órgão mineral, a ANM. Isso, aqui no Espírito Santo tem a Secretaria de Fazenda que pede isso, faz simplesmente isso. E muitas empresas são penalizadas simplesmente porque não fazem isso, tá bom? Isso é uma coisa muito simples, isso está na NR22, isso está em diversos lugares, e a gente simplesmente deveria fazer. Calma aí que passou um slide a mais aqui. Tá. Nas atividades abaixo relacionadas, serão designadas equipes com no mínimo 2 trabalhadores. Olha isso, a gente acabou de falar que a partir de agora aquela placa deve existir, tá? Só que como organização do trabalho também, a NR fala sobre equipes de trabalho. Quando a gente trata de equipes de trabalho no subsolo, a gente já sabe que aquilo ali é responsabilidade da empresa X. E eles falam da seguinte forma: abatimento manual de chope e blocos estáveis tem que ser feito por 2 pessoas. Contenção de maciço desarticulado feito por 2 pessoas. Eu já vi empresas com um funcionário para fazer isso. Agora pensa, eu tenho um único funcionário trabalhando para fazer o abatimento manual de chope. Então ele vai lá com uma lança, prende no chope e puxa. Se acontecer algum acidente,
como que esse cara vai conseguir se livrar, por exemplo, se ficar com a perna presa ou alguma coisa nesse sentido, né? Gente, é básico. A norma fala 2, usa 3, usa 2, beleza? Tá? Mas não pode usar só um. E as empresas cismam em não cumprir regra, né? Aqui eu vou falar muito sobre essas atividades, sobre o que a norma fala, mesmo sabendo que quase nunca é cumprido, ou muito pouco é cumprido. Mas se a gente começar a internalizar que a gente tem que fazer, a tendência é que no futuro mais coisas estejam funcionando da forma adequada, tá ok? O que a gente não pode é simplesmente largar de mão e deixar para lá. Além disso, perfuração manual. Quando a gente está tratando de perfuração subterrânea, perfuração manual, 2 pessoas. Perfuração manual é com aquele processo chamado de jack leg, o nome da perfuratriz, que o funcionário ele vai, fica com a perfuratriz, ela é apoiada num sistema e essa perfuratriz ela vai fazer o movimento, tá? Então o funcionário vai ficar segurando lá e vai fazer a perfuração. Ela tem que ser feita por 2 pessoas. Já vi diversas vezes sendo feito por uma só, tá? Além disso, retomadas de atividades em fundo de saco, que é a galeria que só tem um acesso de entrada e saída, muito utilizado em construção de túnel, por exemplo, com extensão acima de 10 metros, tem que ser feito por 2 pessoas para ir lá olhar como é que está a situação toda. Carregamento de explosivos, detonação e retirada de fogos espalhados, 2 pessoas para fazer essa atividade, tá? Então se a gente olhar aqui, nessa foto, olha aí, eu tenho 2 funcionários fazendo carregamento do explosivo. Na verdade eu tenho 3, porque um está tirando a foto, tá? Então aí está tudo ok, normal, sem problema nenhum, vida que segue. Passei uma foto a mais aqui, aqui ó. Tem uma pessoa fazendo carregamento, né? Tenho 2, uma está tirando foto, então as 2 pessoas estão aqui nesse processo. Mas aqui ó, olha o que eu falei para vocês antes, olha aqui ó, blocos instáveis ó. Por isso que a gente precisa de ter mais de uma pessoa para garantir que a estabilidade aconteça. Aqui eles provavelmente eles estão melhorando essa via aqui, né? Que o desmonte não foi muito regular nessa situação. A gente vai ver lá na frente, quando a gente for falar de ventilação, que isso aqui gera perda de carga. Tá? Esse desmonte não tão homogêneo, isso gera perda de carga. Isso dificulta, por exemplo, a movimentação dos equipamentos aqui dentro. Equipamentos, se ficar dessa forma, eles têm que ser menores, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esses desmontes irregulares, fora que eles geram instabilidade. Tá? Então aqui a gente tem um funcionário realizando um carregamento, uma estabilização, um trabalho aqui em altura, onde ele tem uma plataforma de elevação para que ele possa fazer essa atividade, tá ok? E aqui temos mais de uma pessoa junto, um operando aqui embaixo, o equipamento e outro aqui em cima fazendo ou a checagem ou a fixação do tirante, por exemplo, tá bom? Então, além disso, aquele monte de gente que eu já falei para vocês, né, empresa de funcionários de labra garimpeira, deve estabelecer norma interna de segurança para supervisão e controle dos demais locais de atividades onde poderá se trabalhar desacompanhado. Há possibilidade sim de que pessoas trabalhem desacompanhadas, mas tem que ter um controle de como isso vai estar funcionando. Eu não posso deixar, por exemplo, uma pessoa trabalhando e eu não saber onde ela está, por exemplo, né? Existem, eu vou até mostrar para vocês lá na frente, alguns sistemas hoje em dia que você tem sensor, né? Então você posiciona os sensores na sua labra e você sabe onde cada pessoa está, por exemplo, cada pessoa, equipamento e tal. E isso já ajuda na supervisão e controle, mas isso ainda é um processo caro, tá? Então não é todas as empresas que fazem isso ainda. Acho que não tem que ter uma norma interna para que a gente consiga controlar tudo isso que está acontecendo. Ou seja, tem operações que podem ter um funcionário apenas? Tem, desde que esteja de acordo com essa norma interna aprovada pela CIPAMI. Tá? Quanto à circulação e transporte de pessoas e materiais, toda mina deve possuir um plano de trânsito. Toda mina é toda mina mesmo. Eu já vi, por exemplo, quando eu trabalhava como consultor, eu fiz um plano de trânsito para uma empresa que tinha um funcionário que ficava na mina, que era uma lavra de areia, onde só tinha um funcionário que ele era operador ali
da balsa, né, que ele fazia a extração, ficava um operadorzinho ali, um outro chegava de vez em quando e vinha os caminhões para fazer a extração. Só que a empresa era muito pequenininha, tinha 2 caminhões só a empresa. Então eu tive que fazer um plano de trânsito para essa empresa mínima, pequena, né? Mas a norma fala que toda mina tem que possuir um plano de trânsito, ele tem que ser apresentado aos órgãos uma vez por ano, tá? Onde ele estabelece regras de preferência de movimentação e distâncias mínimas entre máquinas, equipamentos e veículos compatíveis com a segurança e velocidades permitidas, de acordo com as condições da pista de rolamento. Vamos lá. A gente está falando, nesse caso específico, sobre um processo, né, de um plano de trânsito, que a gente tem que entender que esses equipamentos precisam de distância mínima, principalmente porque nas estradas de mineração não são estradas pavimentadas. Se alguma coisa acontecer, por exemplo, o equipamento ele pode não conseguir frear a tempo, então a gente tem que manter distância. Além disso, a gente tem que ter a preferência de movimentação. Nem toda estrada tem 2 vias, uma para ir e para voltar, né? Então a gente tem que manter sabendo quem vai ter a preferência. Geralmente, um equipamento carregado tem preferência, mas em muitos dos casos, os equipamentos, por um carro, você como gerente da mina, você vai passar lá com o seu veículo, com a sua caminhonete, que geralmente é o que o pessoal usa, você vai querer passar e você vai passar um equipamento desse, né? Mas a gente tem que saber como que isso vai estar funcionando, não é simplesmente chegar e passar loucamente e ir embora, tá bom? Mas geralmente quem tem preferência é o equipamento carregado, principalmente se ele estiver subindo, ele vai estar gastando muita energia para isso, tá bom? Então tudo isso tem que estar determinado, inclusive as velocidades permitidas. As velocidades permitidas, elas são muito importantes para você não ter velocidades excessivas dentro da mina. Eu posso falar que uma vez, uma das visitas técnicas que a gente teve numa empresa, a gente estava numa área observando tudo que estava acontecendo na mina, as aberturas e tal, e passa um caminhão fora de estrada, onde as condições da pista estavam meio molhadas. Lá vem o equipamento descendo, daqui a pouco ele escorrega e começa a descer de lado, né? Ele estava com a velocidade provavelmente correta, mas a pista estava molhada, porque ela tinha acabado de ser umectada. E a gente foi vendo o equipamento descendo de ladinho, assim, vindo para próximo da gente. Daqui a pouco ele encontrou o local mais seco e conseguiu voltar e continuar em linha reta. Caminhão fora de estrada, carregado, medinho bom para o nosso lado. Mas só para vocês entenderem que ali no caso estava molhado, ele deveria estar andando um pouco mais devagar, tá? Então aí a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso também. Bom, então as vias têm que ser sempre sinalizadas com velocidade, sentido que ela está acontecendo, tá bom? Então a gente sempre tem que deixar durante a via todas as sinalizações. E no plano de trânsito também. No plano de trânsito a gente tem que sempre manter essas sinalizações durante todas as vias, indicando onde fica o escritório, onde fica cada frente de lavra, velocidade máxima, sentido de trânsito. Por exemplo, no início na entrada da mina, eu já falei sobre aquela placa de identificação. Se você for ter desmonte, tem que botar o horário do desmonte. Tudo isso faz parte do plano de trânsito e plano de sinalização também. Bom, além disso, os equipamentos de transporte de materiais ou pessoas devem possuir dispositivo de bloqueio que impeça o seu acionamento por pessoas não autorizadas. Que imagina, a gente está numa visita técnica lá e alguém resolve entrar no equipamento e tentar ligá-lo. Acidente pode acontecer, né? E sempre tem um espertinho, não precisa ser um aluno, pode ser até um funcionário que não tenha tanto conhecimento que ele queira brincar no equipamento que não deveria. Então isso aí não pode estar acontecendo, tá bom? Meu mouse está passando 2 slides de uma vez, desculpa aí. Então a gente tem aí, sempre que possível, aviso somente pessoas autorizadas realizando as atividades, tá? Então, nessa parte específica, a gente também tem que os equipamentos de transporte sobre pneus de materiais e pessoas devem possuir um bom estado de conservação e funcionamento,
faróis, luz e sinal sonoro de ré acoplado ao sistema de câmbio de marcha. Isso é muito importante. Toda vez que o equipamento engatar a marcha ré, tem que ficar fazendo aquele sinal sonoro, pi, 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 para que todo mundo consiga ouvir o que está acontecendo, para que a gente saiba que o equipamento está dando ré. Tá? Além disso, a gente tem que ter buzina e sinal de indicação de mudança de sentido de deslocamento, além de espelhos retrovisores. Vou contar um caso, mais uma vez, do que aconteceu comigo uma vez, numa empresa de rochas ornamentais. Nas empresas de rochas ornamentais, geralmente, os funcionários andam muito de moto, por ser algo mais rápido, mais simples e tal. E um funcionário foi subir uma ladeira, subiu a ladeira, quando chegou lá em cima, bem próximo de onde eu estava, ele pegou uma carregadeira, dessas grandonas, as 988, depois dá uma pesquisada aí sobre como elas são. Uma 988, ela consegue erguer um bloco de uma vez, ergue 30 toneladas de uma vez tranquilamente. E esse funcionário subindo de moto, ele viu a carregadeira e parou atrás dela. A carregadeira estava indo para frente, ele foi, quando a carregadeira parou, ele parou. E o operador da carregadeira engatou a marcha ré. Tá? E o operador, o nosso funcionário, estava atrás de moto. Só que a carregadeira não tinha sinal de ré. E ela faz muito barulho. E o cara ficou desesperado, porque ela começou a vir para trás e ele não tinha como sair. Né? Porque os espelhos retrovisores não mostravam onde ele estava. Tá? Então, ali foi um desespero geral. A gente tentando falar com o operador do equipamento, da carregadeira, ele não via. E o cara conseguiu, por alguma sorte do destino, puxar a moto para o lado e passou por muito pouco. Tá? Porque justamente ele não conseguiu, o operador ele não visualizou o que estava acontecendo. O sinal de ré dessa empresa que eu estava lá na consultoria não estava funcionando. Então, quando ele engatou, o funcionário que estava na moto não viu também. Quando ele percebeu aquele monstro de equipamento estava vindo para cima dele. Tá bom? Então, aí foi uma situação que eu, sinceramente, eu temi. Não pela vida do cara, porque eu acho que ele não chegaria a morrer, mas pelo menos ele chegaria a se machucar bastante. Né? Então, depois daquilo ali, eu fiz um monte de relatório, eles melhoraram, eles colocaram, consertaram esse sinal de acoplamento de marcha ré. Tá? Então isso aí é algo bem, bem importante que a gente tem que tomar muito cuidado. Além disso, gente, todo o equipamento ele tem que ter de forma visível a capacidade de carga que ele tem e a velocidade máxima de operação dos equipamentos de transporte. Em placa fixada, não precisa ser uma placa propriamente dita, pode estar descrito. Muita gente já desenha, né, faz lá uma pintura no braço do equipamento, por exemplo, dizendo a capacidade máxima de carga e a velocidade dele. Isso é importantíssimo, independente de onde seja a sua lavra. Tá? Vamos considerar, eu acabei de falar da 988, tem capacidade de carga de 30 toneladas, 35, 40 toneladas. Então tem que estar escrito lá 40 toneladas, onde todo mundo possa ver. Tá? Então aí, por exemplo, 10 toneladas, ele vai e pinta isso aí no braço de uma escavadeira normal. Né? Então aí a gente sabe que aquela escavadeira permite 10 toneladas. Isso serve também em usinas de beneficiamento, com os pórticos rolantes, por exemplo, para rocha ornamental, um caminhão que ele tem que ter descrito a capacidade dele de carga. Todos esses equipamentos têm que ter essa determinação e essa descrição das suas capacidades. Tá? Quanto às vias, sempre que houver uma via única para circulação de pessoal e transporte de material ou trânsito de veículo no subsolo, a galeria deve ter uma largura mínima de 1,50 m, além da largura do maior veículo que nela trafegue, além do estabelecimento de regras de circulação. Você já deve ter visto, por exemplo, que em vias a céu aberto, a gente fala que a via de acesso ela tem que ter 1,5 vezes o maior equipamento que a gente tem. Né? No mínimo, 1,5 vezes. Mas nem sempre isso é possível, principalmente quando se trata de subterrânea, assim como a gente falou na aula passada.
A norma fala que ela tem que ter 1,50 m de distância, mas nem sempre a gente consegue ter isso. Tá? Mas sempre que possível, 1,50 m de distância, né, de espaço para o nosso maior equipamento que vai trafegar. Então, se eu tenho caminhão fora de estrada e eu tenho uma LHD, que a LHD é menorzinha, a gente vai considerar um fora de estrada, que geralmente é maior. Tá bom? Então a gente vai ter essa relação toda. Aqui, por exemplo, o nosso maior equipamento é esse caminhãozinho. Vocês podem observar que é um caminhão articulado, que ele consegue fazer curva mais fácil, né? Então favorece nas nossas vias de acesso. E a gente tem uma carregadeira frontal normal, né? Então a gente vai considerar o nosso maior equipamento para a construção da nossa estrada. Bom, quando o plano de obra e a natureza das atividades não permitem essa existência da distância de segurança prevista no item, deverão ser construídas na parede das galerias ou das rampas aberturas com, no mínimo, isso aí tem que ficar bem claro, no mínimo 60 centímetros de profundidade e 2 metros de altura, e 1 metro de altura e 1,50 m de comprimento. Isso a cada 50 metros para abrigo de pessoal. Isso porque tem pessoas que trafegam por dentro da mina e caso tenha um equipamento passando por essa via, você tem que conseguir se esconder e esperar o equipamento passar. Tá certo? Então isso é obrigatório, que a gente tenha esses recuos para pessoas. Mas também a gente vai ver que tem a necessidade dos recursos para equipamentos, porque os equipamentos eles vão estar fazendo justas, né? Justa é quando tem equipamentos em sentidos contrários passando, tá? Então a gente precisa desse espaço para que eles também consigam ter esse recuo e a gente consiga ter esse tráfego dos equipamentos, além das pessoas poderem ficar seguras durante esse percurso, tá ok? Além disso, a sinalização luminosa é obrigatória em condições de visibilidade adversa e à noite, mas nas minas subterrâneas é sempre considerado como uma condição de visibilidade adversa. Então todo carro, todo equipamento tem que ter essa sinalização por giroflex. Os equipamentos maiores, eles já têm os próprios faróis ali, que já fica mais fácil, mas ainda assim alguns deles têm. Mas o giroflex ele é obrigatório, principalmente em equipamentos pequenos. Tá? Em lavra a céu aberto, é obrigatório a antena parabólica, por exemplo, que é aquela antena grandona que vai atrás do equipamento, né, um mastro gigante com a anteninha em cima, com a bandeirinha em cima para avisar que tem um equipamento pequeno passando por ali. Quando utilizado guinchos e vagonetas no transporte de material em planos inclinados e em vias específicas isoladas por barreiras para pedestres, estas devem permanecer parados enquanto houver circulação de pessoal. Gente, isso é bem importante, tá? Guinchos, vagonetas, a gente vai até falar sobre isso daqui a pouco, sobre correia transportadora. Enquanto estiver passando alguém próximo, eles têm que estar parados para evitar acidente, tá bom? O transporte de trabalhadores em todas as áreas da mina deve ser realizado através do veículo adequado para o transporte de pessoas, que atenda no mínimo os seguintes requisitos: condições seguras do tráfego, assento com encosto, então isso aí a gente tem que pensar muito bem, condições seguras, assento com encosto, para que todo mundo consiga ficar de acordo. E aí me lembra novamente do filme Os 33, onde os caras estão descendo em uma caminhonete e sai entrando gente e eles ficam sentados na borda da caminhonete, né? Isso é errado, tá? Por isso que até no caso das nossas visitas, das nossas aulas de campo, as minas subterrâneas elas têm cada vez menos capacidade de receber grandes grupos, porque os equipamentos hoje eles são muito mais específicos, então eles constroem, né? Tem os caminhõezinhos e os caminhões eles vêm todos certinhos lá com os assentos para as pessoas e aqueles assentos são específicos, tem um número correto e ideal para as pessoas poderem estar trabalhando, tá bom? Então esse quesito específico ele tem que ser cumprido, tá ok? Então condição segura e assento com encosto. Além disso, cinto de segurança, tá? E a questão do cinto de segurança, ele é muito importante, mas também ele é controverso, muito cuidado.
há um cinto de segurança para transporte e há um cinto de segurança para atividades, para operação. Aqui a gente está falando do transporte, tá? Além disso, proteção contra intempéries e contato acidental com os tetos e galerias, que aí vem aquela cobertura superior, e escada para embarque e desembarque quando necessário. Vamos lá. Escada para embarque e desembarque, porque geralmente os equipamentos são um pouco mais altos, então a gente precisa disso, tá bom? Então, se a gente olhar aqui, por exemplo, isso aqui é uma mina de visitação que fica no norte do estado. Desculpa, fica no nordeste. Né? Então, olha como que o pessoal desce. O pessoal desce em pé, sentado na galeria, sentado aqui em cima. Por mais que seja com assentos, o pessoal está descendo de qualquer forma. Né? O pessoal está em pé, tirando foto, né? Com toda aquela felicidadezinha. Isso aqui é uma foto da internet, não estou inventando, né? Isso aqui é para uma visitação de uma mina, né? Ela virou quase que um museu, mas a gente tem que tomar muito cuidado se isso aqui fosse para uma mina em atividade, tá bom? Em situações em que o uso de segurança veicular possa implicar em riscos adicionais, o mesmo será dispensado, observando normas internas de segurança para essas situações. Então, em alguns casos específicos, você não precisa ter uso de cinto de segurança. Você vai ter um mastro na lateral aqui que você vai segurando com ele e você pode trafegar. Mas isso só se implicar em riscos adicionais, por exemplo, para você não conseguir tirar o cinto, se você precisar se locomover de uma forma mais rápida. Tá ok? A empresa ou permissionário de lavra garimpeira é corresponsável pela segurança do transporte dos trabalhadores, caso contrate empresa prestadora de serviço para tal fim. Tá? Então a gente também tem que lembrar que um contratado também é de nossa responsabilidade durante o transporte. Tá? Então qualquer movimentação que ele faça dentro da empresa, a responsabilidade é nossa. Tá? O transporte conjunto de pessoas e materiais, como ferramentas, equipamentos, insumos e matéria-prima, somente será permitido em quantidades compatíveis com a segurança e quando esses estiverem acondicionados de maneira segura, com compartimento adequado, fechado e fixado de forma a não causar lesões aos trabalhadores. Gleicon, eu posso sair da superfície para dentro da mina carregando explosivo dentro do carro? Pode. Desde que o seu explosivo ele esteja em local específico. Não tem problema. Ou seja, porque afinal de contas, eu preciso descer com o explosivo para dentro da mina. Tem que descer no carro. Então ele tem que estar lá no lugarzinho específico. Posso descer, por exemplo, com haste no local que tem pessoas? Se a haste estiver bem acondicionada e ela não tiver risco de lesões aos trabalhadores, pode. Tá bom? Mas tudo tem que ser feito de forma que não gere acidentes para quem está nessas situações. Beleza? O transporte de pessoas e máquinas ou equipamentos somente será permitido se estes estiverem projetados ou adaptados para tal fim por profissional legalmente habilitado. Gente, eu já vi diversas vezes equipamentos que não são projetados para carregar pessoas, carregando pessoas. Tá? E isso é um risco enorme. Eu até pensei que vi uma foto agora disso, mas vai vir lá na frente e eu vou mostrar para vocês como essa situação é perigosa. Quanto ao transporte vertical de pessoas, só será permitido em cabines ou gaiolas que possuem as seguintes características: altura mínima de 2 metros. Tá? Então as gaiolas elas têm que ter no mínimo 2 metros de altura. Portas com trancas que impeçam sua abertura acidental. Então as portas têm que ser sempre fechadas para que as pessoas não consigam abri-lo durante a movimentação dessa gaiola, né, no caso dos chapes. Manter-se fechado durante a operação de transporte. Enquanto a gaiola, né, estiver em movimentação, o elevador estiver em movimentação, ela não pode se abrir. Ela tem que continuar fechada. Geralmente, ela só abre depois que o operador do shaft autoriza. E aí a gente tem alguns sinais sonoros para autorizar isso. Tá? Então aqui a gente tem um shaft, se vocês observarem aqui, ela é fechado, tá? E aí depois que chega no ponto específico que ela vai parar, essa abertura, essa porta ela vai ser aberta e as pessoas podem sair de dentro do shaft. Tá? Além disso, eu preciso ter teto resistente com corrimão e saída de emergência, proteção lateral que impeça o acidente, o acesso acidental à área externa
iluminação e acesso convenientemente protegido para que a gente não tenha nenhum risco de acidente. Distância inferior a 15 centímetros entre a plataforma de acesso e a gaiola. Esse acesso inferior é justamente para que ninguém, enquanto estiver saindo de um lugar para o outro, consiga entrar com o pé ali e ficar preso. Tá? Eu já vi isso acontecer, principalmente para quem tem pé pequenininho, né, nesses intervalos, nesses espaços do pé ficar preso ali. Isso pode gerar uma lesão grave. Né? Além disso, fixação em local visível, limite máximo de capacidade de carga e de velocidade. Tem alguns shafts, por exemplo, que para transporte de material eles são bem rápidos para garantir uma produtividade alta. Tá? Além disso, o sistema de comunicação com o operador do guincho nos pontos de embarque e desembarque, como eu falei anteriormente, para que todo mundo saiba a hora que pode abrir a gaiola, a hora que ainda está tendo movimentação, que ninguém pode abrir essa porta. Né? Então sempre tem que ter uma comunicação para que nenhum acidente venha acontecer nesse ponto. Tá bom? Então aqui ó, a gente tem lá os funcionários, a portinha fechada, tá? Então só depois que for autorizado eles vão poder abrir essa gaiola e sair do shaft. O transporte de pessoas durante a fase de abertura e equipagem dos poços deve observar os seguintes requisitos mínimos. O poço deve ser dotado de tampa protetora com abertura basculante que impeça a queda de material ou pessoas e que deverá ser mantida fechada durante a permanência de pessoas no poço. Isso porque a gente está lá embaixo abrindo o shaft. Né? Quando se está abrindo o shaft, lá em cima não está tudo certinho ainda está em manutenção e construção. Então pode ter alguns detritos que podem cair dentro do shaft e as pessoas estão lá embaixo trabalhando, tá bom? Então isso tem que ser fechado, tá? Com abertura basculante, que ela pode abrir e fechar, para que as pessoas não sofram nenhum acidente por queda de material, tá? O colar do poço deve ser concretado, aquela parte inicial do poço, que é onde está mais estável, que mais sofreu intempérie, aquilo ali tem que estar protegido. Né? Então a gente vai evitar com que haja esse fechamento do colar do nosso poço, e isso é extremamente importante e necessário, porque nesses casos específicos é onde pode fechar e as pessoas estando dentro do poço, você pode ter uma perda de equipamento, que aí com relação à vida humana não é nada, mas você também pode ter pessoas ali dentro que podem vir a se machucar de forma bem pesada. Né? Além disso, o balde de transporte deve ser construído com material de qualidade, resistente à carga transportada e com altura lateral mínima de 1,20 m, para garantir. Eu vou mostrar até em foto e vídeo daqui a pouco como funciona essa relação, mas só para a gente entender que esses baldes eles têm que ser grandes o suficiente para que não tenha transbordamento lateral, tá bom? A velocidade máxima de 1,20 m por segundo deve ser reduzida durante a aproximação do fundo do poço. Então esse balde ele vai ser descido no fundo do poço, e quando mais ele se aproxima do final ele tem que descer de forma suave para não ter impacto no final do transporte, e dispor de sinalização sonora específica para que todo mundo saiba se ele está subindo, descendo, o que está acontecendo, e não transportar em conjunto pessoas e materiais, lembrando que aqui a gente está falando no processo de construção do poço, construção do shaft, tá? Aconteceu alguma coisa que não deveria. Ó, tô me enrolando aqui, pessoal.
só para a gente entender. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Além disso, os equipamentos de transporte de pessoas em rampas ou planos inclinados sobre trilhos devem sempre ter um seguinte requisito mínimo: possuir assento em número igual à capacidade máxima de usuários. Vou remeter de novo aos 33, né, que é o caso lá do que o pessoal não tinha carro suficiente para sair de dentro da mina, né? E aí eles ficaram desesperados, o pessoal tentando se amontoar dentro do carro lá, da caminhonete, para tentar evacuar a mina por conta do desabamento do teto. Isso é ilegal, tá? Então, além disso, a gente tem que ter proteção frontal e superior de forma a impedir o contato acidental com o teto. E, assim como a gente já tinha falado anteriormente, esses equipamentos eles têm que ter fixado em local visível o limite máximo de carga e de usuários e de velocidade, e embarcar e desembarcar pessoas somente em locais apropriados. Nada aquilo de embarcar pelo lado, alguma coisa nesse sentido. Sempre respeitando aquelas escadas que devem ter nos equipamentos. Deixa eu só deixar aqui o mouse. De vez em quando vocês vão perceber que eu vou me enrolar um pouquinho. Isso é normal. O transporte de pessoas em planos inclinados ou postos deve ser informado pelo sistema de sinalização ao operador do guincho. O operador ele tem que saber quantas pessoas estão dentro do poço, dentro da gaiola lá, do elevador, para sempre que a gente tiver essa movimentação, se prender, por exemplo, alguma coisa nesse sentido, ele saber o que tem que ser feito para quantas pessoas, né? Este deve ter cuidado redobrado quanto acontecer um transporte conjunto de pessoas, equipamentos, esses sistemas, para que ele não venha a sofrer acidentes, tá? E havendo irregularidade que ponha em risco o transporte por gaiola ou plano inclinado, deve ser proibido imediatamente o funcionamento do guincho, tomando-se prontamente as medidas cabíveis para restabelecer a segurança do transporte. Vamos considerar, por exemplo, o guincho movido por cabo de aço, em onde um fio do cabo de aço rompe. Se vocês sabem, cabo de aço são vários fios que eles são retorcidos. Se um deles romper, a gente tem que realizar essa manutenção, se for o caso, trocar o cabo de aço, para garantir a estabilidade do cabo de aço, tá? Então, qualquer coisa que venha acontecer que possa colocar em risco, qualquer irregularidade, o sensor de velocidade não está funcionando, não pode funcionar, tá? Sensor de peso da gaiola lá, da caçamba que faz a retirada do material, não está funcionando. O shaft para, corrige, se conserta isso e depois volta a funcionar o shaft. Por isso que as normas falam que a gente tem que ter no mínimo dois acessos à superfície, para em caso de algum deles não poder funcionar, a gente trabalhar pelo outro, ou no mínimo evacuar a mina pelo outro. Tá bom? Então, qualquer irregularidade, para. As vias de circulação de pessoas devem ser sinalizadas, desimpedidas e protegidas contra a queda de material e mantidas em boas condições de segurança e de trânsito. Pensa comigo, um equipamento de basculamento quebrou no meio da via. E agora, o que eu faço? Estou subindo lá, estou subindo, estou descendo e tem um equipamento quebrado. Se o equipamento ficar quebrou ali, eu tenho que dar um jeito de tirá-lo, porque as vias têm que ficar sempre desimpedidas. É obrigatório a gente ir já lá e tentar resolver esse problema, tá? Então isso aí é um dos parâmetros principais. Isso acontece com uma certa frequência. O equipamento está subindo, um mangote rompe, o pessoal lá tem que consertar, tá bom? Bom, quando o somatório das distâncias a serem percorridas a pé pelo trabalhador, na ida ou volta do seu local de atividade em subsolo, for superior a 2.000 metros, ou seja, 2 km, a mina deverá ser dotada em sistemas mecanizados para esse deslocamento. O funcionário ele não pode trabalhar andando mais de 2 km para chegar ao seu posto de trabalho. No entanto, a norma não fala sobre deslocamentos que ele pode fazer durante o dia. Ele pode andar 10 km, mas ele não pode ter um percurso maior do que 2. Tá? Ele pode fazer pequenos pedacinhos, pequenininhos e tal, mas nunca o percurso total ser superior a 2 km. Em galerias ou rampas no subsolo com tráfego nos dois sentidos,
deve haver locais próprios para desvios em intervalos regulares ou dispositivo de sinalização que indique a prioridade do fluxo de tal forma que não ocorra tráfego simultâneo em sentidos contrários. Ou seja, aquilo que eu falei para vocês sobre justas, né? Sempre que possível, um equipamento para, o outro passa. Evitar ao máximo que os dois estejam trafegando em sentidos contrários. Se um bater no outro ali, a gente pode, por exemplo, um bater no outro e sobrar para as paredes, e aí acontecer um problema de estabilidade. Lembrando, eu sempre faço umas analogias bem ruins, mas só para vocês verem que, por mais que pareça ser coisa impossível, isso pode se tornar um grande problema no futuro. Tá? É proibido o transporte de materiais através de movimentação manual de vagonetas. Antigamente tinha muito isso, vagoneta, o cara ia lá empurrando a vagoneta até o ponto final dela lá. E hoje em dia isso é proibido, principalmente aqui no Brasil, pela NR22. Né? Então aí a gente tem, nesse caso específico, aqui, cadê meu mouse? Está aqui. Aqui a vagoneta vinha daqui, e esse sistema aqui era para fazer a curva da vagoneta, e aqui está o pessoal empurrando essas vagonetas, né? Certamente não é uma atividade muito leve, não é algo bem tranquilo, não é algo tranquilo de se fazer, por isso que ela foi proibida, tá? Mas é permitida a movimentação manual das vagonetas em operações de manobra em distância não superior a 50 metros, em inclinação inferior a 0,5%, ou seja, a cada 100 metros em distância horizontal só pode subir 50 centímetros na vertical, isso que significa 0,5%, desde que a força exercida pelos trabalhadores não comprometa a sua saúde e segurança. E esse é um ponto que eu gosto muito dele, porque ele é bem complexo. Vamos lá. Se a gente for pensar na nossa turma mesmo, a gente tem pessoas que são maiores e mais fortes e pessoas que são menores e não tão fortes. Isso é normal, isso é do biotipo de cada um. Isso quer dizer que alguns de vocês, se Deus me livre, tem que fazer isso um dia, podem fazer essa atividade de até 50 metros, outros não. Mas não há uma determinação específica do que é não comprometer a sua saúde. Tá? O esforço físico aqui ele não vai ser medido 100% para cada um. A gente não tem como ter essa determinação. Né? Então essa aqui deixa bem, entre aspas, bem jogado o que seria essa movimentação de acordo com o comprometimento de sua saúde e segurança. Infelizmente essa norma deixa essa brecha e a gente não tem como controlar isso. Cada vagoneta a ser movimentada em planos inclinados deve estar ligada a um dispositivo de acoplamento principal e a um secundário de segurança, para que nesse movimento, né, nos planos inclinados, se uma conexão falhar, a outra tem que segurar a vagoneta. Né? Então, esse comboio ele só pode se movimentar estando completamente acoplado. Não posso deixar um solto para os de baixo vir empurrando ele para cima, por exemplo. Tem que estar todo mundo preso um no outro. Tá? Então, as vagonetas mais modernas, por exemplo, elas são desse tipo, né? E onde elas fazem a movimentação, elas vão fazendo a movimentação. Quando chega, por exemplo, no overpass, ela faz esse movimento, faz a báscula e continua indo no sentido linear dela. Né? Os locais de tombamento de vagonetas devem ser dotados de proteção coletiva e individual contra quedas, EPCs e EPIs, dispositivos de proteção que permitam os trabalhos sobre a grelha quando necessários, porque nesses overpass geralmente você tem um controle de granulometria para não cair materiais muito grandes, né? Não cair fragmentos. Então ali, nesse dispositivo da grelha, você tem que, algum funcionário ele pode ir lá tentar quebrar esse material quando cai, ou então tentar rodá-lo para que ele passe na grelha, e ali a gente precisa de proteção para esses funcionários. Além da iluminação, para que todo mundo consiga ver o que está acontecendo. Tá? Sinalização adequada, a gente já falou sobre sinalização, mas aqui ela é mais específica. Dispositivos e procedimentos de trabalho que reduzam os riscos de exposição dos trabalhadores a poeiras minerais, principalmente o processo de ventilação. Bloqueadores a fim de evitar movimentação imprevistas no tombamento manual. Né? Então, se está acontecendo alguma coisa, a gente tem que travar esse sistema de vagonetas para não acontecer acidente. Tá? No
dimensionamento, projeto e instalação, montagem e operação de transportadores contínuos devem ser observados sem prejuízo das demais exigências dessa norma. Os controles especificados nas análises dos riscos constantes no PGR e as especificações das normas da ABNT quando aplicáveis, especialmente a 6177, 13742 e 13682, na instalação de transportadores contínuos. Eu vou fazer uma mudança de tela aqui rapidinho. Eu vou procurar o vídeo do tombamento das vagonetas. Me permitam isso, só um minuto, que eu vou fazer esse... Eu pensei até que ele estaria aparecendo ali, mas não estava, então agora eu vou pesquisar. Cadê? Vagoneta. Olha, sabe por que eu fiz isso tudo? Os meus vídeos estão perdidos, né? Mas vocês sabem como são as coisas. Aí, aqui, basculamento por trens e vagonetas. Então aqui eu tenho um trem, espero que esteja dando para ver direitinho, tá? Onde ele vai fazer esse basculamento no zero teste. Tá lá o carbono aqui, né? Vou fazer toda essa movimentação, basculamento, vou tirar o dedo aqui. Observando o sistema de sinalização. Para trás ele vai continuar fazendo o seu basculamento. Vou fazer um pouquinho aqui, só para você notar, continua o basculamento, tá? Acontecendo, então, com a API para evitar que as pessoas passem aqui, e esse é o procedimento como a gente estava falando anteriormente, tá? Então, voltando lá para a nossa apresentação, então só para que a gente volte a falar do tema anterior sobre esse basculamento de vagonetas. Então aqui, gente, correia transportadora, ela tem que ser dimensionada sempre de forma a mais segura possível. O ideal é que a gente tenha aqui na lateral escadas ou uma plataforma para que o operador consiga andar em caso de manutenção ou de troca desses rebolsos que acontecem e tal. Então isso é bem importante que a gente tenha esse controle de segurança, né? Os transportadores contínuos de correia já em uso, que forem construídos antes da vigência do estabelecido anteriormente, devem possuir medidas de controle para mitigar os riscos identificados na fase do PGR. Então, ainda que você já tenha uma correia transportadora ou um transportador de correia, que tanto faz, que ele ainda não está descrito, né, que ele já está em funcionamento antes do PGR, ele tem que ser readequado para que ele atenda às novas normas de segurança, tá? É obrigatória a existência de dispositivo de desligamento ao longo de todos os trechos de transportes contínuos, onde possa haver acesso rotineiro de trabalhadores. Há tempos atrás eu até coloquei no grupo do WhatsApp da gente falando sobre um acidente de um colega que citou, de um funcionário que ele perdeu o braço, né? Pesado, muito triste, é uma situação que não deveria acontecer, mas o cara terminou perdendo o braço num transportador contínuo, tá, gente? Então, sempre que a gente tiver acesso de trabalhadores, esses transportadores têm que estar parados. Mas, o que muitas vezes acontece é durante o religamento da correia após a manutenção, onde o funcionário está ali ainda olhando, mexendo, vendo se está tudo certo enquanto religa, se o braço prender. Aí o acidente pode acontecer e quando acontece é algo muito, muito, muito grave. Tá certo?
Os transportadores contínuos devem possuir dispositivos que interrompam seu funcionamento quando forem atingidos os limites máximos de segurança, conforme especificado em projeto, que devem contemplar no mínimo as seguintes condições de ruptura de correia, escorregamento anormal em relação aos tambores, desalinhamento anormal da correia e sobrecarga. Existem algumas formas hoje de você ter esses controles de como isso funciona. Ruptura da correia, se ela arrebentou, tem que parar tudo. Escorregamento anormal da correia, geralmente ela vem até pelo último caso aqui, que é a sobrecarga. Quanto mais pesada a correia tiver, mais a tendência dela não fluir, dela ficar pesada, então ela não roda. Por isso que algumas empresas elas têm um sistema de balanço de correias, tá? E essas balanças elas podem ser balanças analíticas e muitas vezes o pessoal está usando laser, onde o laser ele vê ali como é que está esse enchimento da sua correia e ele faz o cálculo de acordo com o peso específico e ele vê se tem peso além ou não do que estabelecido na correia, tá bom? Então aí ele vai fazendo esse controle. Se você estiver acima do estabelecido, a correia tem que parar para que você possa fazer essa adequação do que está acontecendo. Só será permitida a transposição por cima dos transportadores contínuos através de passarelas dotadas de guarda-corpo e rodapé. Guarda-corpo é aquela proteção lateral para que as pessoas possam estar trafegando de forma que elas não venham a cair lateralmente. O rodapé é para caso de escorregamento, o seu pé fique preso. Então vai ter uma plataforminha, seu pé vai ficar preso e ele não vai passar direto caindo da plataforma. Tá? Então esse desenho aqui ele é bem clássico para a gente. Guarda-corpo, tá? E o rodapé nessa situação, nessa estrutura, para que se você escorregar aqui, o seu pé vai travar nesse rodapé e você não tem como a sua perna, por exemplo, passar direto e você cair. Esse guarda-corpo ele tem que ser alto, né? Porque o centro de massa não favorecer essa rotação, né? Então a gente tem que pensar numa altura média da população. Eu, por exemplo, tenho 1,85, tem gente de 2 metros, tem gente de 1,60. Então esse rodapé geralmente ele fica numa altura de 1,10 m mais ou menos, mas isso aqui pode ser adaptado. Além disso, essas distâncias, tá, entre essas colunas também tem que ser respeitadas. Então aqui, gente, a gente pode observar, ó, que eu tenho uma plataforma de cada lado dessa correia transportadora, guarda-corpo e rodapé, tá? Então aqui o funcionário ele consegue ir para de um lado ou de outro lado, em caso necessário de fazer a manutenção dessa correia transportadora. Lógico que isso aqui é um caso a céu aberto, mas em alguns casos em minas subterrâneas também tem essas correias transportadoras e a gente também tem que respeitar isso. Algumas delas são inclusive elevadas, passando por cima da galeria, onde pessoas podem estar trafegando por baixo, e a gente também tem que tomar esse cuidado, tá? Só será permitida a transposição por cima de transportadores contínuos através de passarelas dotadas de guarda-corpo e rodapé, pelo mesmo motivo, se você estiver passando por cima dela, para você não ter o risco de cair e cair sobre esses transportadores contínuos, tá? Trânsito por baixo de transportadores contínuos só será permitido em locais protegidos contra queda de materiais, por exemplo, aquelas correias que são confinadas. Elas favorecem a não ter queda de material e também a gente ter um controle de poeira, tá? Que ela vai confinar bem o material ali dentro. Então aqui a gente tem, nesse caso específico, foi uma foto, isso aqui é na agricultura, né? Nada a ver, isso é para silo de agricultura, mas só para a gente ver uma correia fechada com a plataforma lateral, tá? Bom, essa parte de avisos sonoros, eles também é muito importante, tá? Porque você só pode começar a funcionar uma correia transportadora depois de você liberar um sinal sonoro, né? Você vai apertar lá a buzina vai fazer o barulho, todo mundo vai saber o que está acontecendo, e aí sim, depois de 20 segundos, você pode começar a fazer com que a correia rode, tá? Então você aciona a buzina, espera um tempo e depois você faz a movimentação dela, você liga ela, tá? Os trabalhos de limpeza e manutenção desses transportadores contínuos só podem ser realizados com equipamento
parado e bloqueado, exceto quando a limpeza for através de jato d'água ou outro sistema, devendo nesse caso possuir mecanismo que impeça o contato acidental entre o trabalhador e as partes móveis. As partes móveis são aquelas partes que eu tenho, por exemplo, uma correia, aquela correia que está movimentando o motor, que o meu equipamento, o meu funcionário ele não esteja em movimento com a própria correia em movimentação, com o transportador em movimentação, tá, de forma a evitar com que ele fique preso e durante a movimentação ele tenha um esmagamento, no caso, como eu falei anteriormente, até do funcionário que veio a perder o braço. Aqui é uma das partes móveis que a gente tem que deixar ela bem guardadinha, bem fechadinha, tá? Isso aqui também é conhecido como uma correia. Isso sempre, pelas normas de segurança, qualquer parte móvel tem que estar enclausurada para que a gente não possa entrar em contato com ela e sofrer acidente, tá bom? Na próxima aula a gente fala sobre superfícies de trabalho, então a gente, por enquanto a gente fica por aqui e a gente se vê numa próxima. Lembrando que a gente tem que fazer os comentários lá no fórum, em caso de dúvidas também vocês podem me procurar a qualquer momento, tá ok? Muito obrigado, até mais.